Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Passando aqui para conversar com vocês mais um pouquinho a respeito da vida. Entre todas as coisas que eu já vivenciei, eu descobri que eu sou uma apaixonada pela vida. Eu sempre tive muitos questionamentos, sempre tive muitos porquês. E foram esses porquês que me levaram para frente, que definiram a minha jornada, que construíram a pessoa que eu sou hoje. Então eu acredito que a gente veio para a Terra aprender a ser humano. Nós somos classificados como ser humano. O que é ser humano? Será que a nossa jornada aqui ela já veio definida? Será que existe um destino, uma força que nos colocou aqui na Terra e já estava tudo determinado? A gente veio só para cumprir esse roteiro? Essa coisa que foi escrita e determinada para nós? Ou será que nós temos escolhas? Eu acredito que a gente vem com um roteiro mais ou menos definido, umas pautas que já está incluído na bagagem, e a nossa missão aqui na Terra, digamos assim, o nosso propósito é vivenciar essas pautas, filtrar o que precisar ser filtrado, aceitar o que precisar ser aceito, e cada um de nós temos uma lente, temos um filtro que absorve o que a vida manda, o que chega em nós. E isso é escolha. Então, cada escolha que a gente faz leva a um determinado resultado, que a princípio a gente não sabe que resultado vai ser esse, mas para a gente descobrir, a gente tem que fazer a escolha, a gente tem que aceitar o desafio, a gente tem que vivenciar a experiência. E eu parto do princípio que existe uma força que nos guia, que nos alimenta, que nos impulsiona para frente. Cada um dá o nome que quer. Eu chamo de Deus. Para mim, Deus, ele é o todo, ele é a força ativa da vida, ele é o que nos move, ele é o que nos direciona e cuida de nós. Afinal de contas, nós somos uma criação de Deus. Eu acredito nisso, mas não é necessário que todo mundo tenha essa percepção. Para mim, existe essa centelha de vida dentro de mim, que eu chamo de Deus, e se eu me conecto com ela, eu consigo perceber a direção para onde eu tenho que ir. Então, muitas vezes a gente pega um atalho, a gente sai do caminho e pega um atalho, porque a gente não para observar, para sentir, para perceber o que a vida está querendo de nós. E isso é maravilhoso. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, eu sou movida por dúvidas, por questionamento, por porquês. O que me impulsionou para chegar até onde eu estou agora foram os meus porquês, foram as minhas dúvidas. E a maioria das pessoas, elas têm uma resistência muito grande ao sofrimento, à dor. E eu acho que o que nos coloca para frente, o que nos impele a seguir em frente de cabeça erguida, é exatamente essas dúvidas, essas dores, esses sofrimentos. Quando está tudo em paz, quando está tudo tranquilo, a gente fica bem, mas a gente não cresce, a gente não sai do lugar. Então, os ensinamentos que a vida nos proporciona, nos manda, nos apresenta, nada mais é do que a força da vida nos chamando para seguir em frente, para testar outras formas, para observar o diferente, o que não é aquilo que a gente acredita, o que é coisas que a gente não aceita, que a gente acha errado, que a gente acha difícil, que a gente não sabe por que a pessoa fez aquilo ou deixou de fazer. Tudo isso são coisas que a gente pode olhar para dentro de nós e encontrar recursos para trabalhar essas dificuldades, porque todos nós que estamos aqui na Terra, nós somos seres em construção. Nós viemos para cá aprender a ser humano. Vocês percebem que outras formas da vida, da natureza, elas não têm percepção, elas não têm raciocínio. E aí elas já vieram com a forma de vida definida. Mas nós humanos foi nos dado o presente de refletir, de perceber, de observar e de escolher. Então, cada escolha nossa nos leva aonde nós estamos hoje, constrói em nós o ser que nós somos hoje. Então, para mim, a vida é maravilhosa, é um presente
único, é o maior presente que a gente pode ter, é a vida, e que cada um de nós utilize esse presente com a percepção que tem. Então a nossa lente interior, a nossa percepção, a nossa compreensão de vida faz com que as coisas cheguem na gente com aquela lente que a gente tem, com aquela compreensão que a gente tem. E é por isso que acontecem os desencontros, os sofrimentos, porque cada um tem uma percepção diferente e nem sempre nós estamos dispostos a ceder, a se adaptar, a se adequar, a refletir, a pensar um pouco no ponto de vista do outro. Claro que cada um de nós temos uma personalidade, cada um de nós percebe as coisas com essa percepção que a gente tem da vida, e a gente não está aqui para se adaptar aos desejos dos outros, às vontades dos outros. Não é assim. Essa questão de aceitar, de se adaptar, de entender, de refletir, diz respeito a nós, porque tem coisas que, se a gente não olhar com a lente da sabedoria, do amor, do discernimento, esse evento, esse acontecimento causa muita dor e sofrimento, causa sensação de injustiça, causa sensação de inadequação, e isso é nós com nós. É a nossa lente que tem que perceber, que precisa observar o que aquele evento, o que aquele acontecimento trouxe para nós. E quando a gente faz essa leitura, essa compreensão, essa absorção, aquilo tem outra importância, cria outra importância. Eventos de grande sofrimento, de percas, de abandono, pode construir em nós uma dor profunda e a gente ser uma pessoa amargurada e triste, e pode construir em nós uma resiliência, uma aceitação, uma força que faz a gente ser cada vez melhor, que faz a gente querer sair daquele lugar que a gente está, daquele sofrimento, daquela dor, e alcançar um patamar mais leve, mais equilibrado, mais lúcido. Então, para mim, a vida, ela é esse universo de oportunidades, de aprendizados, de compartilhar uns com os outros, porque nós somos parte de um todo. O universo inteiro resolveu que cada um de nós somos um pedacinho do próprio universo. Então, a Terra não é nossa, nós é que somos da Terra, porque a Terra, ela vive sem nós. Nós não vivemos sem a Terra. Então, se a gente tivesse conceito que a Terra é um lar, é uma casa, é o nosso abrigo, tudo que está na Terra veio para nos favorecer, veio para nos ajudar, veio para nos nutrir e veio para nos ensinar. Com esse conceito, a gente não vai querer maltratar a Terra, a natureza, os animais, nem as outras pessoas e nem a nós mesmos. Se eu sou parte de um todo, todas as minhas atitudes vão refletir no todo. Cada ser humano que a gente encontra pela frente é um pedacinho nosso, em outro corpo, em outro desenho, digamos assim. Todos nós estamos em construção e às vezes os entulhos da nossa construção caem e batem no outro. E aí? Como que a gente age? Às vezes o restante das construções do outro também bate em nós, cai em nós, nos atinge. E aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai aceitar isso como uma construção, ou a gente vai lutar com raiva, amargura e sofrimento para destruir aquele ser em construção, digamos assim, aquela atitude? Ela vai chegar em nós como um ensinamento, ou ela vai chegar em nós como uma pedra, como uma dor, como algo que a gente coloca na mochila, que é a nossa mente, e sai arrastando para o resto da vida? Eu não sei se vocês já perceberam, a palavra perdoar vem de perder o ar. Então nós não temos opção. Ou nós perdoamos, ou nós perdemos o ar. Entendeu? E perdoar principalmente a nós mesmos. Porque não é só os outros que erram. A gente também erra muitas vezes. Erra com o outro, erra com a vida, erra com a gente mesmo, por não perceber os nossos limites, por não perceber as nossas necessidades, por não nos enquadrarmos em algumas coisas extremamente necessárias, que não é o mundo que exige. Às vezes é a necessidade do nosso corpo, da nossa mente, às vezes é um sentimento no nosso coração, às vezes é uma saudade, às vezes é um desentendimento, às vezes é uma pessoa que a gente ama muito e que mora muito longe, ou que a gente não está conseguindo se relacionar, não está conseguindo trocar
experiência. Então, tudo isso, gente, para mim, são ofertas que a vida nos manda e a gente absorve com o recipiente, com a vasilha que a gente tem. Será que o nosso recipiente está limpo? Será que ele tem espaço para absorver alguma coisa? Ou será que ele está transbordando? E esse transbordo é de quê? É de amor ou de dor? Vamos refletir? Muito obrigado, que o nosso dia seja cheio de amor e luz.